Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Nesta série A Verdade Sem Muralhas, vamos considerar a verdade de Pilatos. Um dos acontecimentos específicos mais conhecidos relacionados com a vida de Jesus e a seguir à sua morte e ressurreição, eu creio que é o do julgamento de Jesus por parte de Pilatos. Lendo as narrativas sobre o julgamento de Jesus, logo se torna bem claro que aquele julgamento estava marcado pela controvérsia. Nós lemos que Pilatos sabia que Jesus tinha sido entregue por motivos de inveja por parte dos líderes da nação. E como nós podemos ler em Mateus capítulo 27, versículo 18, Marcos 15, 10. Lemos também que a multidão que gritava tinha sido persuadida pelos dirigentes do povo, como diz também Mateus 27, 20 e Marcos 15, versículo 11. O próprio Pilatos, como governador romano e como juiz no caso específico do julgamento de Jesus, ele próprio viu-se em conflito com ele próprio, ao querer soltar Jesus e ao mesmo tempo perguntar-lhe o que é verdade. João 18, 38. Neste assunto sobre a verdade, podemos fazer perguntas como as seguintes. Qual a postura das pessoas em relação à verdade quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos? O que seria para os principais do povo o significado da verdade? Estes principais do povo eram os que, em sujeição aos governadores designados pelo imperador César, tinham o cargo do governo da nação. Estes dirigentes do povo, entre os quais também se encontravam os sacerdotes, eram pessoas de bastante influência e poder. Dada a sua posição perante o seu povo e a sua parte no julgamento de Jesus, poderá ser perguntado: qual o valor que eles davam à verdade? Para o próprio Pilatos, como juiz, o que é que significava a verdade? O que significava a verdade para o povo que clamava: crucifica-o? Por que será esta consideração importante? Uma razão pela qual considero ser importante refletir sobre o tema da verdade no contexto do julgamento de Jesus é que, tal como todas aquelas pessoas, estando a participar num acontecimento da qual a verdade era assunto central, se viram confrontadas com uma situação em que fizeram ouvir a sua voz. Assim também sucede com cada um de nós. Também nós, por vezes, encontramos-nos em situações em que a nossa opinião poderá contar para algo e vimos-nos num contexto em que a influência poderá ser contrária. Há sempre assuntos de ordem ética, moral, religiosa, familiar ou social que, numa sociedade local ou num contexto mais amplo, que de uma ou de outra forma chamam as pessoas ao debate. Estes debates dão-se nas mais diversas arenas, como instituições de ensino, instituições de investigação, tribunais e, mais especificamente, nos sítios onde as pessoas regularmente se ajuntam. Pode ser à mesa da refeição, num local de convívio ou num local de trabalho. Pode ser em sessões convocadas especificamente para esse propósito ou em situações esporádicas. Em todos estes debates, a vertente que mais domina é a importância ou a relevância da verdade no coração das pessoas e no seu raciocínio. No caso de Pilatos, ele sentia-se como que entre a espada e a parede. Jesus tinha-lhe sido levado pelos líderes religiosos, tendo sido acusado por eles como sendo um malfeitor. Pilatos, tendo examinado Jesus, sabia que ele era inocente quanto às acusações que lhe fizeram. Por um lado, Pilatos sentia pressão política por parte dos sacerdotes e membros do Sinédrio, que era o corpo dirigente da nação e que também representava uma religião. Por outro lado, ele tinha o testemunho de Jesus, que declarou ter vindo para dar testemunho da verdade e que todo o que é da verdade ouve a sua voz, como lemos em João 17, 37. O dilema de Pilatos não foi pequeno. Ele tinha que render o seu veredito. De que lado estava a verdade?
Ele tinha que agir de acordo com o sistema judicial da lei romana, que exigia um julgamento racional, isento, baseado na lei e de acordo com a evidência apresentada. Pilatos tinha que manter a paz social e política, algo que os líderes religiosos souberam muito bem explorar e usaram isso como argumento quando disseram a Pilatos em João 19:12 que se soltas a este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Portanto, vimos que os líderes religiosos usaram argumentos da ocasião para tentar convencer Pilatos, que por sua vez tinha que manter a paz e a ordem. No seu íntimo, Pilatos sabia que estava a ser feita uma grande injustiça para com aquele homem que estava perante si. Para Pilatos, o assunto agravou-se ainda mais. Os acusadores de Jesus disseram que ele se fez filho de Deus e que, segundo a lei dos judeus, Jesus deveria morrer. João 19:7. Diz o texto bíblico que, perante esta declaração, que Pilatos ainda ficou mais atemorizado. João 19:8. Ou seja, perante esta declaração feita em relação a Jesus, Pilatos ficou possuído pelo temor. Um dos sentidos da palavra atemorizado no texto original dá a ideia que o temor era tanto que lhe dava razão para fugir dali. As narrativas sobre o julgamento de Jesus indicam que Pilatos procurou soltar Jesus. Pilatos declarou que, tendo examinado Jesus diante do povo, não tinha achado nele culpa alguma. Lucas 23, versículos 4, 14 e 22. Herodes, a quem Pilatos tinha enviado Jesus, também não achou em Jesus alguma coisa digna de morte. Lucas 23, 15. Pilatos estava debaixo de uma imensa pressão. Por ser necessário ele manter a célebre paz romana no império onde ele servia, competia a ele ouvir os líderes da nação, mas também ao mesmo tempo era muito importante que o princípio da justiça fosse mantido. Porém, a insistência dos líderes do povo e o grande e crescente clamor da multidão era de tal forma que Pilatos cedeu. Lucas 23, versículos 23 e 24. Mateus 27, 24 diz que Pilatos, vendo que nada podia fazer, que ele lavou as suas mãos, dizendo que estava inocente do sangue do justo. Tomemos nota de alguns pormenores que nos ajudarão a compreender melhor o conflito entre o seguir a verdade e seguir a conveniência. Lendo Mateus capítulo 7, reparei num ponto muito interessante nos versículos 17 e 22, onde Pilatos referiu-se a Jesus como o chamado Cristo. Podemos ler Mateus 27, versículos 17 e 22. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Observemos que, durante o julgamento, e em duas ocasiões específicas, que Pilatos pôs a questão sobre Jesus ser chamado Cristo ao povo. Esta referência ao título Cristo é bastante importante pelo seguinte: Cristo significa Messias em hebraico e traduzido para o português significa ungido. Este título de Jesus era profético e referia-se ao facto de ele ter sobre si a unção divina para uma missão de imensas ramificações aqui na terra. Ao referir-se a Jesus como Cristo, Pilatos estava a dizer ao povo que eles tinham que considerar o que fazer com aquele que há muito lhes tinha sido prometido. Isto diz-nos que o povo teve que decidir o que fazer em relação a Cristo, que era o enviado de Deus para eles. Tinha chegado o mais importante momento de decisão na vida daquelas pessoas que presenciavam e participavam no julgamento de Jesus. O povo clamou: seja crucificado. Mateus 27, 23.
Talvez sem compreender o grande significado do que disse, Pilatos pôs perante as pessoas a grande pergunta que foi: o que fazer com Cristo? A narrativa do julgamento de Jesus e a sua condenação apresentam-nos questões que urgem de nós uma consideração sincera. Mas creio que uma das mais importantes é o que fazer com Cristo. Esta mesma pergunta tem sido repetida desde então ao longo do tempo. O que fazer com Cristo? Pilatos acreditava na inocência de Jesus, porém a questão ia mais fundo do que isso. Seria necessário reconhecer Jesus como o ungido de Deus. Será que os principais do povo e a multidão que estava ali reunida naquele dia refletiram bem em quem Jesus realmente era? Será que houve a reflexão necessária sobre Jesus ser, na verdade, o Cristo enviado de Deus? Como enviado de Deus, Jesus e as suas palavras constituíam a revelação que necessitavam de ouvir. Jesus era a verdade, é a verdade, e ele veio dar testemunho da verdade. O que fazer com Cristo? No meio da confusão, o que é verdade? Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, João 18:33, e o que é que Jesus tinha feito dando razão a ele ser acusado pelas pessoas? João 18:35, Jesus teve uma resposta bastante elucidativa e podemos ler João 18, versículos 36 e 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Se fosse, a situação teria sido diferente. Jesus tinha perante si algo de maior significado e de duração eterna. Enquanto as pessoas, incluindo Pilatos, estavam concentrados na razão daquele ajuntamento que durou apenas parte de um dia, Jesus estava concentrado na razão do seu reino e na eternidade. Os reinos deste mundo passam, não são eternos. Lemos em 1 de João, capítulo 2, versículo 17, o seguinte: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ainda em 1 Coríntios 7:31, lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Outra coisa que Jesus disse e que era de grande impacto foi que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Podemos dizer que naquele dia estava sendo julgada a verdade de Deus, a verdade que Deus revelou ao ser humano através de Jesus Cristo, seu amado Filho. Quando os planos e crenças do ser humano impingem sobre as pessoas, a importância da verdade é posta para um lugar de menos relevância na vida e às vezes até na comunidade. Um outro ponto importante, visto dizer respeito a todos nós, é que Jesus disse que todo aquele que é da verdade escuta a sua voz. João 18:37. Este aspecto é muito importante considerarmos. Quem é da verdade dá ouvidos ao que Jesus disse. A pessoa que busca a verdade e que quer conhecer a verdade, essa pessoa saberá distinguir a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Para essa pessoa, Jesus não é uma figura da religião e muito mais que uma figura histórica. Para essa pessoa, Jesus é aquele por quem os seus pecados são perdoados. Para essa pessoa que é da verdade, busca a verdade, Jesus é o Salvador. Para esta pessoa, é por Jesus que ele ou ela virá ao Pai. É por Jesus que chegará à vida na eternidade. O caso tornou-se difícil para Pilatos, de tal modo que ele teve que perguntar a Jesus:
O que é verdade? João 18:38. Parece-me que Pilatos ficou desiludido com as pessoas. Parece-me que ele não sabia mais o que fazer. A situação tornou-se de tal ordem que ele já nem sabia distinguir o que era facto. Ele perguntou o que é verdade. Isto é o que acontece quando a pessoa ouve tanta voz, tanta coisa e quer dar crédito a tudo e a todos. A pessoa entra numa confusão e perde a capacidade de distinguir a verdade. Quantos têm sentido na mesma situação que Pilatos? Por um lado, têm perante si os mais diversos argumentos da religião, que por vezes inclui aquela com que foram educados. Têm os princípios da moral e espiritualidade com que cresceram, ou pelo menos que lhes foram transmitidos. Mas sem saber porquê, sabem que lhes falta algo na vida. Por alguma razão que por vezes é difícil deles explicarem, a verdade parece ser algo distante, que ainda não conseguiram chegar lá. O ambiente da discussão e clamor tem abafado o testemunho de Jesus e por isso pessoas assim ficam confusas. O dilema num ambiente de confusão inspirado pelas mais variadas convicções e interesses pode dar lugar à indecisão quando é necessário dar resposta à verdade. Vivemos num tempo em que a verdade está sendo diluída de forma tão acelerada. Não se fala da verdade objetiva, mas sim da verdade subjetiva. A verdade objetiva é o que pode ser verificado ou aquilo que tem fundamento seguro. Mas a verdade subjetiva é aquilo que está sujeita a opiniões ou crenças e sem fundamento seguro ou sem forma de ser verificado. Onde a verdade é tida como subjetiva, esta serve para qualquer coisa. Em traços gerais, a verdade subjetiva serve para justificar qualquer ideia, plataforma de crença ou conduta. A verdade subjetiva serve para justificar as obras que as pessoas queiram fazer, qualquer tipo de obra ou natureza de obra que queiram praticar. A verdade subjetiva justifica tudo isso, mesmo quando é do desagrado da comunidade. A verdade que é segura e que aconchega pode ser sacrificada a favor do materialismo, do idealismo, da popularidade, da conveniência social e daquilo que for mais expediente na ocasião. Lembro-me de umas palavras de uma canção que ouvi há tantos anos atrás e que são as seguintes: o que farás com Jesus? Neutro não podes ficar. Um dia vais perguntar: o que vai ele fazer comigo? Hoje é dia de dizer a Jesus o que desejamos fazer com Cristo. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Será oportuno dizer a Jesus que ouve a sua palavra da verdade, que ouve a sua voz através da sua palavra. Será oportuno dizer a Jesus que recebe a sua oferta da salvação e que pela fé em Jesus entra no seu reino. Este é o tempo que Deus dá a nós. Para Pilatos, a verdade tornou-se uma coisa tão confusa. Mas hoje nós temos o Evangelho. Podemos ler, podemos escutar. E Jesus disse: quem é da verdade ouve a sua voz. Quem realmente deseja a verdade, busca a verdade, vai encontrar em Jesus a verdade que necessita, a verdade que leva à salvação. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a promessa de Jesus. É oportuno dizer a Jesus: eu quero ouvir e aceitar a verdade do Evangelho. Eu quero ouvir a mensagem do teu reino e entrar no teu reino. É oportuno dizer a Jesus: eu tomo uma decisão de qualidade. Eu aceito que és o meu Salvador. Há tanta voz neste mundo. Há tanta voz que só causa maior confusão. Há tanta opinião. Há tantos a puxar a brasa à sua sardinha. Não há muito que nós possamos fazer em relação a isso, mas cada um de nós pode fazer é ler o Evangelho.
escutar o que Jesus disse através da leitura que podemos fazer da palavra de Deus, a Bíblia, e deixar a Bíblia iluminar-nos, esclarecer-nos, e tapando os ouvidos às vozes da controvérsia, dizer a Jesus: eu abro os meus ouvidos apenas para o Evangelho, porque a minha vida depende de ti, a eternidade depende de eu tomar uma decisão para Jesus, o perdão dos meus pecados depende de eu ouvir Jesus. Talvez seja difícil tomar uma decisão, porque poderão haver tantas vozes, a pressão poderá ser grande até sobre si. Talvez pessoas o tenham procurado desencorajar para não ouvir o Evangelho. Mas não faça como fizeram as pessoas, nem como Pilatos. Mas diga a Jesus: eu abraço a tua verdade. Fale com ele desta forma, é simples. Diga a ele que deseja a sua salvação e que reconhece que ele morreu na cruz do Calvário para o salvar. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isso é tão importante para esclarecimento sobre os caminhos de Deus. Ao lermos a Bíblia, vamos sabendo mais acerca de Deus. E aquilo que não entender da Bíblia, fale com Deus e diga que não entende. Irá ver que de alguma forma Deus vai esclarecer. Continua ouvindo estes vídeos e outros que falem de Jesus. E isto traz-me ao ponto seguinte: logo posso frequentar uma igreja que realmente ensina o Evangelho. Não uma religião, não duplicidade de convicções, mas realmente sobre o Evangelho de Jesus, pelo qual, ao ouvirmos, somos salvos. Fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ora, fale com Deus. Deus ouve. Que Deus o abençoe.